Por acaso já imaginaste confiar todas as tuas poupanças a uma senhora velhinha de cabelo branco, simpática, que prometia devolver tudo e melhor, com 10% de lucro todos os meses? Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas isto aconteceu. Pois nos anos 80 em Portugal, milhares de pessoas fizeram exatamente isso. A protagonista, Dona Branca, uma figura que ficou conhecida como a banqueira do povo. Durante anos, ela atraiu multidões com promessas de riqueza fácil, oferecendo aquilo que os bancos tradicionais não davam: retorno rápido, sem burocracia e com um sorriso. Mas o que parecia milagre acabou como muitos já imaginavam, num escândalo nacional com prisões, ruína financeira e o nome gravado na história das fraudes em Portugal. Hoje vou-vos contar este caso, não só porque foi um escândalo gigantesco que aconteceu em Portugal, mas também acaba por nos fazer refletir sobre a confiança humana, sobre a ganância e esperança num país que estava em crise. E a pergunta é, quando é que Portugal não esteve em crise? Mas isso não é uma discussão para hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ó Vasco! E eu espero que vocês estejam bem e hoje estamos num dia incrível, porque estamos com um crime que é muito grave, mas podemos relaxar mais um bocadinho, não houve mortos. E chegámos aos 5.000 seguidores. Parabéns para todos, não é? Porque 5.000 pessoas neste canal é estrondoso, é maravilhoso, é magnífico e eu tenho que vos agradecer bastante por isso, porque apenas vocês carregaram no subscrever nesta pessoa. E eu nem sei como é que vocês o fizeram, mas muito obrigado por causa disso. Hoje vamos falar de um caso que eu não conhecia, vou ser muito honesto, mas que quando comecei a pesquisar achei bastante interessante trazer aqui para o canal. Casos que envolvem escândalos, nomeadamente do Sócrates, que eu já vos falei também, se vocês quiserem ver aparece ali em cima. E eu espero que vocês estejam preparados, porque é um caso também bastante controverso e com muitas artimanhas e com muitos esquemas. Não se esqueçam de deixar o likezinho, subscrever e ativarem o sininho das notificações, porque pelos vistos eu também tenho que pedir isso. O YouTube só me disse há pouco tempo, peço imensa desculpa. Antes de percebermos o que é que este caso originou, temos que perceber as origens da pessoa que o começou. Maria Branca dos Santos nasceu em Lisboa. Começamos logo pela sua data de nascimento, que já é um motivo de debate histórico. Eu procurei bastantes fontes e algumas apontavam para 20 de junho de 1911, enquanto outras referem 1902 como um ano provável. Esta discrepância eu diria que se deve provavelmente à precariedade dos registros civis nas famílias mais pobres da época e à falta de documentação oficial precisa. Era filha também de Francisco Santos, funileiro natural de Torres Novas, e de sua mulher Maria Amália, doméstica natural do Castelo, em Lisboa. A sua família era extremamente pobre, pelo que, como tal, a futura banqueira do povo não chegou a completar a instrução primária. E já conseguimos perceber aqui, com o esquema que ela vai construir, que eu já vos vou explicar o que é ao certo, podemos perceber que ela era uma pessoa bastante inteligente. Começando na década de 1940, na zona do Intendente, em Lisboa, Dona Branca começou por gerir pequenos bancos caseiros ligados às varinas. E para quem não era desse tempo, o que é que são varinas? Varinas refere-se a um grupo de mulheres vendedoras ambulantes de peixe, conhecidas pela sua figura icónica e no seu papel da história de Lisboa. Então conseguimos entender que Dona Branca começou então com estes pequenos bancos caseiros ligados a essas mulheres. Ela basicamente guardava o dinheiro da venda diária do peixe e no final do dia recebia uma pequena compensação. Com o tempo, acumulou capital suficiente para emprestar às próprias varinas com juros para irem à lota comprar o peixe, copiando um modelo já usado na Nazaré. A sua credibilidade local levou-a a criar uma rede de confiança que nas décadas seguintes se expandiu para bairros populares de Lisboa, através de agentes informais, chegando a milhares de depositantes nos anos de 1970 e 1980. Mas essa é a parte que eu diria mais interessante do caso, que nós vamos lá chegar. Dona Branca era uma mulher simples. Apesar de apreciar ocasiões sociais, gostava do seu champanhe. Vivia modestamente, por exemplo, usava o passe da Carris para transportes públicos. Isto era porque ela começou a enriquecer, obviamente, com estes esquemas, mas continuava a ter os seus traços humildes de quando era mais nova. Nos anos de 1950, em plena política salazarista e num país marcado pela pobreza, Maria Branca dos Santos começou a atuar como uma pseudo-bancária clandestina. Para atrair poupanças, pagava juros muito acima dos bancos oficiais, chegando a prometer taxas próximas de 10% em depósitos, enquanto concedia empréstimos a juros elevados. Esta estratégia, baseada num esquema em pirâmide, foi crucial
crucial para a expansão do negócio. Rapidamente, tanto trabalhadores humildes, como varinas e pescadores, quanto também pequenos comerciantes e até empresários começaram a confiar-lhe as suas economias. E chegamos agora para entender como é que funcionava este esquema de Dona Branca. Mas antes, eu quero que tu percebas que esse esquema primeiramente se chamava esquema de Ponzi. Primeiro, porque é que ele tem esse nome? E depois vamos perceber o que é. Então, este esquema tem este nome por causa de Charles Ponzi, que prometia aos clientes, nos anos de 1920 na América, duplicar o investimento em 3 meses através de um negócio de venda de selos postais. E agora, para vocês entenderem o que é que acontecia nesse esquema e como é que a Dona Branca o utilizava, este esquema funcionava com a chegada diária de novos clientes da seguinte forma. No dia 1, a pessoa X depositava 20 euros. No dia 2, outra pessoa depositava outros 20 euros, dos quais 2 euros eram usados para pagar os juros mensais da pessoa X, ou seja, da primeira pessoa. Assim, o cliente do dia anterior recebia os juros pagos pelos clientes que chegavam depois. Como o cliente X e Y normalmente não levantavam logo todo o dinheiro depositado, formava-se ali um fundo sustentável. Na realidade, não se estava a criar dinheiro. O dinheiro já existia, as pessoas é que estavam a colocar o dinheiro lá dentro. E podes imaginar, isto era no dia 1, no dia 2, várias pessoas, porque o sistema se tornou muito famoso. Dona Branca também prometia juros mais elevados, chegando a oferecer até 10% ao mês, uma taxa muito superior àquela que os bancos oficiais pagavam na época. Os empréstimos que Dona Branca concedia eram cuidadosamente estudados e tinham juros elevados, chegando a valores que podiam ser até metade do montante emprestado. Durante décadas, o esquema funcionou porque semanalmente surgiam dezenas de novos clientes de todo o país. Isso levou a Dona Branca a abrir novos escritórios, não só em Lisboa, mas por todo o país, pois as filas no seu escritório principal em Alvalade tornavam-se cada vez maiores. Ela contou com a ajuda de familiares e amigos próximos, atraídos pelo grande volume de dinheiro em circulação. No entanto, alguns desses colaboradores estavam ligados a negócios ilícitos e tinham conhecimentos para angariar quantias muito elevadas. Embora as autoridades judiciais e bancárias tenham percebido a atividade, acabaram por ser subornadas também, o que permitiu a continuidade do esquema por tanto tempo. E tudo isto nos leva também ao contexto político e económico nos anos 80. Porque nos anos de 1980, Portugal atravessava uma grave crise económica e social, marcada por um programa de resgate do FMI e por um cenário político dominado pelo chamado Bloco Central, a coligação entre PS e PSD. Foi neste ambiente de instabilidade que o esquema financeiro de Dona Branca ganhou dimensão, numa altura em que a legislação era insuficiente para enquadrar negócios informais como o dela. O governo, na altura, estava a enfrentar um grande dilema: combater uma atividade ilegal que envolvia milhares de pequenos poupadores, muitos deles pessoas comuns e até profissionais com formação superior, sem criar pânico social. E tudo isto nos leva também a algumas declarações que acabaram por nos dar uma noção maior do que estava a acontecer na altura. O impacto do esquema pôde ser também sentido no relato de Maria do Rosário Nobre e da sua irmã, que em 1984 depositaram cerca de 10 mil contos, aproximadamente 230 mil euros atuais, nos escritórios da Avenida Almirante Reis. Como milhares de outras pessoas enfrentaram longas filas para depositar dinheiro e receber juros elevados, inicialmente pagos com regularidade. No entanto, no relato de Maria, passado algum tempo começaram as dificuldades. Recibos passaram a ser contestados. Pagamentos de juros atrasaram e cessaram, mesmo com a promessa de Dona Branca de que não ficariam sem o dinheiro. A confiança então começou a ruir. Estes são depoimentos recolhidos pela Polícia Judiciária, citados no Observador em 2017. A Dona Branca não agia sozinha, como tu podes entender. Tinha uma rede complexa que envolvia familiares, amigos e colaboradores, alguns ligados a atividades ilícitas. Figuras como Manuel Manso, conhecido no submundo criminal, e Mário Rui, encarregado de movimentar contas e levantar cheques, foram fundamentais para manter o esquema a funcionar. Para proteger o dinheiro e a organização, contava ainda com a ajuda de um segurança, Rui Mendonça, professor de artes marciais, que zelava pela segurança pessoal da banqueira e da sua família. Essa estrutura permitiu o crescimento do negócio, expandindo para além de Lisboa e atraindo milhares de depositantes. Agora vamos começar com o princípio do fim deste negócio. E tudo começa com uma simples jogada. Enquanto o Banco de Portugal e a Judiciária investigavam o negócio, o governo tentava encontrar a melhor forma de o empurrar para o fundo. Não haver uma legislação adequada ao caso complicava. As opiniões dividiam sobre a atividade da banqueira, se seria ilegal ou não. O Tal e Qual, que era na altura um tabloide semanal, começou por fazer de Dona Branca a sua bandeira, multiplicando várias vezes as vendas de jornais à sua custa. Com o tempo, começava a manchar-lhe a imagem. No dia 5 de junho de 1984, publicava um parecer jurídico não assinado que apontava
apontava para a ilegalidade do negócio. E passo a citar: o exercício das funções de crédito e a prática dos demais atos inerentes à atividade económica estão regulados pelo Decreto-Lei. Apesar da nacionalização da banca, esta regulamentação, com as devidas adaptações, não está conceptualmente ou sistematicamente prejudicada. Assim, continua a ser exato que, à face da lei portuguesa, só os Estados e as instituições de crédito podem exercer aquelas funções. E conforme ainda outro artigo, só são instituições de crédito os institutos para tal efeito criados pelo Estado e os bancos. É evidente que Dona Branca não figura neste enquadramento legal. Agora havia uma situação complicada, porque para o governo a situação não era tão simples. A edição de 5 de julho de 1984 do Diário de Lisboa citava uma fonte do Ministério das Finanças, segundo a qual, passo a citar, a dificuldade da investigação é a de provar que a banqueira do povo emprestava apenas dinheiro a terceiros ou se dedica a atividades ilegais. Na véspera, já a Hernani Lopes, numa conferência de imprensa para apresentar o Programa de Recuperação Financeira e Económica, referia-se ao caso de Dona Branca, afirmando que o Executivo tomaria as medidas indicadas na altura própria, mas que o assunto pertencia principalmente ao pelouro do Ministério da Justiça. 2 dias antes da declaração de Hernani Lopes, o diretor do Departamento de Serviços Distritais de Fiscalização Tributária de Lisboa ordenava uma fiscalização às atividades da banqueira. A tarefa foi entregue ao perito de fiscalização tributária de primeira classe, Manuel Martins da Fonseca, que viria a concluir que Dona Branca exercia uma atividade bancária. Nesta conformidade, era convidada a pagar cerca de 21 mil euros hoje em dia. Isto por falta de contribuição industrial entre os anos de 1979 e 83. O fisco não só tinha ido mais atrás no calendário, como fizeram uma dedução nos lucros sem qualquer base precisa. A 2 de agosto de 1984, já mais respaldado pela devolução de cheques sem provisão que já configurava crime, o governo referia-se pela segunda vez à banqueira. No final de um Conselho de Ministros, Hernani Lopes advertia para os sérios riscos de colocar dinheiro na Dona Branca e avisava que o Executivo nada poderia fazer para quem ficasse sem as suas poupanças neste negócio especulativo. E como vocês podem entender, depois deste vernáculo complicadíssimo, mas eu tenho a certeza que vocês entenderam, as coisas começaram a ficar mais complicadas para Dona Branca. E claramente estava em marcha o plano gizado pelo Ministro da Justiça, como hoje recorda ao próprio Rui Machete. E ele dizia: eu tinha relações de especial amizade com o professor Hernani Lopes, éramos como irmãos. Discutimos este problema e entendi duas coisas. Em primeiro lugar, que dadas as características da senhora, a Dona Branca, da maneira como agia, do duvidoso enquadramento penal, achava que não devíamos agir de maneira coerciva. Defendi, e depois o Hernani Lopes acabou por concordar comigo, que devíamos criar nos portugueses um sentimento de insegurança em relação àqueles investimentos. Hernani Lopes, que no princípio estava mais inclinado para um caminho mais formal, através dos trâmites da justiça, acabou eventualmente por ceder às minhas insistências e fez uma declaração pública, chamando a atenção que se tratava de uma atividade legal e, sobretudo, que tinha um risco. Como vocês podem adivinhar, passado pouco tempo, depois destas declarações de Hernani, as pessoas começaram a sentir-se inseguras, começaram a ficar com medo. E, de facto, as mesmas deixaram de fazer depósitos e outras correram para recuperar o dinheiro que já lá tinham posto. E, rapidamente, Dona Branca deixou de ter dinheiro para pagar, o que provou ter sido uma estratégia que resultou em pleno. Sob pretexto de férias, a 23 de julho de 1984, foram fechados todos os escritórios da organização com promessa de reabertura para 3 de setembro. No dia 5 de outubro, a Polícia Judiciária descobria que estavam reservados 3 bilhetes para o voo da TAP de dia 12 desse mês com destino ao Rio de Janeiro. Só um desses bilhetes estava identificado em nome de Maria Branca dos Santos. Este episódio serviu de pretexto para a detenção de Dona Branca e marcou o fim da sua atividade financeira. O Ministro da Justiça da época, Rui Machete, reconhece que a estratégia usada, embora eficaz, criou um ambiente de pânico e insegurança, mas que os custos de deixar o esquema continuar seriam ainda maiores. Para ele, o mais chocante foi constatar que muitos dos depositantes, que eram pessoas instruídas, algumas até licenciadas em Direito, que sem saber prejudicavam outros mais vulneráveis. Por pudor, ou para não manchar a imagem, a maior parte dos depositantes na Dona Branca nunca apresentou queixa, o que explica em grande parte que a Judiciária tenha apreendido recibos que apenas relativos a 1984 totalizavam cerca de 17 milhões de contos, quando a soma dos valores declarados pelos lesados, respeitantes a depósitos entre 1983 e 84, foi de apenas 1,14 milhões de contos, que seria cerca de 26,5 milhões de euros. A outra parte também poderá estar ligada
aos recibos falsos que foram impossíveis de quantificar. Para além disso, a lista de ofendidos para futuras indemnizações não incluía profissionais liberais ou figuras públicas, refletindo que a maioria dos lesados pertencia a escalões económicos variados, com uma grande parte em condições modestas ou remediadas. Apesar de os arguidos condenados terem sido obrigados a pagar as indemnizações solidariamente, muitos dos lesados com maiores perdas não foram ressarcidos, já que os principais responsáveis fugiram com o dinheiro. Algumas vítimas, como a freira Ludovina, chegaram a intentar ações civis contra Dona Branca e os seus agentes. E para vocês ainda terem mais um bocadinho de pormenores, quando estava toda a gente a tentar fugir, os escritórios estavam pejados com sacos com dinheiro e a falta de controle da situação levou a que gananciosamente alguns dos seus colaboradores sacassem o dinheiro que conseguissem ou passassem os seus bens imobiliários para o seu próprio nome. Alguns dos colaboradores da banqueira estavam envolvidos no mundo do crime, como eu tinha referido anteriormente, como Manuel Manso, suspeito de um assalto de uma orivesaria, tendo furtado cerca de 3 kg de ouro. E durante uma busca à sua residência foi encontrado um cofre contendo 60 mil contos em dinheiro vivo e dezenas de cheques no valor de 90 mil contos. E a grande pergunta é, qual é que foi a pena de prisão para Dona Branca? E isto é provavelmente o que tu estás mais a pensar agora, não é? Porque ela, entretanto, já tinha sido presa preventivamente. Vamos falar disso. Dona Branca foi oficialmente detida a 8 de outubro de 1984 e levada para a prisão preventiva na cadeia das Mónicas, em Lisboa. Iniciou-se um processo com 69 arguidos, incluindo a mesma, acusados de vários crimes, nomeadamente associação criminosa, burla agravada, falsificação e abuso de confiança. O julgamento teve início em 1988 no Tribunal da Boa Hora, com duração de cerca de 1 ano. Finalmente, em 1988, Dona Branca foi condenada a 10 anos de pena de prisão por burla agravada. 24 arguidos acabaram por ser absolvidos. Pouco tempo depois, e devido ao seu estado débil de saúde e à idade avançada, viu ser-lhe reduzida a pena e saiu em liberdade, vivendo até à data da morte num lar, cega e na miséria. Faleceu aos 80 anos, na madrugada de 3 de abril de 1998, na freguesia da Pena, em Lisboa. E com isto terminamos este vídeo super controverso. E de facto, muita gente a conhecia, não é? A principal questão era quem estava a depositar o dinheiro, o que é que estariam a pensar na altura? Eu sei que era uma altura muito má, não é? Uma altura de crise e as pessoas com o desespero acabam por encontrar esta solução. Muita gente o fazia e então acabaram também por querer fazer. E viam, olha, o meu amigo se calhar está a ganhar este dinheiro todo, eu também tenho que aproveitar. Só que o problema é que este esquema era ilegal, era um esquema em pirâmide e as pessoas se calhar não tinham essa informação e essa noção na altura. Mas como eu disse, eu quero entender também, e digam-me nos comentários pessoas que viveram realmente nesta altura, não é? Porque eu acredito que haja gente aqui no meu canal que tenha essa informação para mim, para me dar, porque as fontes que estão na internet às vezes não são as mais fiáveis. E eu digo isto porquê? Porque há datas discrepantes em relação até ao seu nascimento. Nós próprios não temos a noção de muitas coisas, porque também não existiam tantas notícias na altura que nos deem informação tão fidedigna. Então eu peço-vos isso, principalmente. De qualquer das formas, eu gostei muito de fazer este caso. É muito divertido para mim pesquisar estes casos, porque eu não me sinto confortável. É uma área que eu não me sinto confortável. E sem dúvida que foi muito prazeroso. Por isso vocês vão de certeza ver mais crimes destes. E eu acho que vocês também gostaram do crime do Sócrates, e quem não viu, vocês já sabem que eu tenho aqui no canal. De resto, espero que vocês estejam muito bem. Não se esqueçam de dar o likezinho, se vocês gostaram do conteúdo, obviamente. Se não gostaram, está tudo bem, deem dislike. Muito obrigado mais uma vez, 5.000 seguidores. Estamos a começar e está-nos a correr muito bem. Obrigado, porque sem vocês eu não conseguia fazer isto. Um grande abraço e até à próxima. Ó Vasco!